Bem-vindos a mais um episódio de The Next Podcast, onde a inovação encontra a paixão e as histórias se entrelaçam para contar e criar o amanhã. O meu nome é Isabel Machado, sou a Head of Design da Cofidis Portugal e ao meu lado temos o Joel Sadio, Product Manager de Desenvolvimento de Novos Produtos, e hoje também connosco temos aqui Rui Coutinho. Joel, força. Obrigado, Isabel. O Rui é atualmente Diretor Executivo na nova SBE no Innovation Ecosystem e divide a sua paixão pela educação e formação com a consultoria e mentoria, procurando promover a inovação de forma transversal, desde a academia até às organizações. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que foi muito gentil e muito bondosa essa apresentação. Acho que resume bem. Olha, nós já temos aqui um ritual que temos vindo a fazer a todos os nossos convidados. É uma pergunta de praxe e não tem necessariamente, eu vou-te pedir que se tiveres alguma frase que te inspire, que partilhes connosco. Não tem necessariamente de ser uma frase profissional, nem tem que ser uma frase inspiradora e motivacional, mas é uma frase com que tu te identifiques e que tu vivas no teu dia-a-dia. Uhum. Sabes que ter chegado à inovação foi um acaso da vida. Mas depois tu olhas para trás e começas a perceber que os sinais estavam lá, mesmo quando tu nunca imaginaste que ias trabalhar em inovação. Na minha adolescência fui muito marcado por um poema do Torga, que eu hoje reconheço que é, eu diria, uma espécie de tratado sobre as características que um inovador deve ter, que é uma parte, o poema é o Sísifo do Torga, e o que ele diz é: recomeça se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade. E se tu pensares, tu tens aqui a tentativa e erro, a experimentação, a paciência, a coragem, resiliência, o otimismo, de nenhum fruto queiras só metade, recomeça se puderes, a liberdade que nós precisamos de ter para questionar tudo se tiver. Portanto, eu gostei do poema muito antes de alguma vez imaginar que ia trabalhar em inovação, e eu acho que ele ele inspira-me muito, de alguma forma determina ou condiciona ou estabelece muito do caminho que eu tenho procurado fazer, e acho que é bom para quem trabalha em inovação. Portanto, vem da poesia, não vem da inovação, não é nenhum guru, é só o nosso Miguel Torga. Olha, e tu, já agora, já que estamos aqui no âmbito da literacia, literatura portuguesa... Pensei que ias recitar um poema, João. Não vou recitar um poema, apesar de ter escrito alguns poemas no quarto ano, e acho que tiveram sucesso. Mas ligando àquilo que estavas a dizer agora, veio-me também à cabeça aqui uma frase do Mia Couto, portanto um escritor moçambicano, e ele diz que... a lua anda devagar, mas atravessa o mundo. E esta persistência, esta resiliência... Os meus alunos perguntam-me: então, qual é a competência que me vais ensinar? Eu ensino inovação, no nosso mestrado de inovação e empreendedorismo para impacto, e eu digo: a competência crítica para trabalharmos em inovação é exatamente aquela que vocês não têm, que é paciência. Muito do que nós fazemos falha. 90%, costumo dizer, 90% do que nós fazemos na inovação falha, e nós acordamos todos os dias a achar que hoje é que é o dia dos 10%. Não é só a questão da falha, é a questão de, às vezes, não temos os resultados logo. É devagar, as coisas andam devagar. Os resultados do nosso trabalho muitas vezes demoram muito tempo, e isto às vezes é frustrante, mas decorre do processo de inovação. É um processo de persistência, é um processo de aprendizagem constante, de validação, de tentativa e erro, não é? Muito do que nós fazemos na atividade da inovação é muito inspirado pelo processo científico. Hipótese, tentativa e erro. Valida, não andas em frente enquanto não tiveres factos que comprovem que podes andar em frente. Não andas em cima de assumptions, de vieses, de preconceitos, de achismos. E isto pressupõe paciência, pressupõe otimismo e pressupõe coragem, não é? Paciência é aquela que os nossos filhos não têm, que os miúdos não têm, porque eles não precisam. Paciência não é uma coisa que as gerações mais novas precisam. Vivemos num ritmo muito acelerado. É gratificação instantânea. Eu quero saber alguma coisa, tenho o Google. Eu quero comer, tenho o Uber Eats. Eu quero um carro, não é? Eu não me lembro, para fazer a minha tese tive que ir às bibliotecas, não é? Tens que esperar um bocadinho, tens que ser paciente, tens que aprender a esperar. E essa competência vai ter que ser desenvolvida, e a inovação ela é absolutamente crítica, e por vezes vai ter que demorar. Eu costumo dar muito o exemplo da Philip Morris. Há 25 anos a Philip Morris decidiu que tinha que mudar completamente, inclusivamente de propósito enquanto organização.
reconheceram que aquilo que paga as contas na Philip Morris, a razão da existência da Philip Morris, faz mal à saúde das pessoas e, portanto, isto não tem futuro. E andam há 25 anos. Não tem futuro porque, entretanto, a sociedade também evoluiu para uma forma de estar muito mais consciente. E não só, as evidências científicas mostram-nos que aquilo tem um efeito prejudicial e, portanto, em vez de procurar contrariar, a Philip Morris assumiu, mas anda há 25 anos a mudar o modelo de negócio. Ok? 25 anos, a coisa não acontece num clique. É preciso ter esta capacidade de brand, uma marca, não é? E de teres também, eu chamo-lhe vision over visibility. Veres para além daquilo que os olhos conseguem alcançar. E nós na inovação temos que ter essa capacidade, e está muito associada à paciência. Nós somos um bocadinho arrogantes, achamos que sabemos o que os outros ainda não sabem, não é? Sabemos mais do que os outros. Já vimos o futuro e vimos agora contar-vos como é que foi, não é? Mas às vezes é difícil e demora tempo explicar isto. E muitas vezes enganamos e estamos errados, aliás, a maior parte das vezes. Esta ideia de paciência, de resiliência, eu não gosto de resiliência, mas pronto, está bem. Recomeça se puderes, não é? Sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, não é? Acho que é bom, acho que é bonito. Acho que começamos bem o podcast. Parece-me um bom pontapé de saída, sem dúvida. E agora estavas a dizer que a tua vida nem sempre te mostrou o caminho para a inovação, mas como é que vieste parar aqui quando falamos de ecossistema de inovação da Nova SBE? Como é que vens aqui parar? Bom, eu cheguei à inovação por acidente. Eu queria ser diplomata. É uma posição bastante diplomata a tua, também, diga-se. Sim, não, houve coisas do meu curso que me são muito úteis, de facto, na inovação. O professor Adriano Moreira, que criou a formação em relações internacionais que nós ainda hoje fazemos em Portugal e preparava-nos para sermos diplomatas, ele de facto tinha a visão de muito abrangente. Um diplomata deve ser alguém que sabe um conjunto de coisas, um conjunto de saberes muito alargado. Não é? Isso foi-me extremamente útil. O problema é que quando eu acabei o meu curso, a única entidade que me podia dar emprego enquanto diplomata, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, demorou 6 anos a abrir uma vaga, portanto eu tive que me virar, não é? E acabei por... E a paciência... Depois, não, tu tens que te virar, tens que fazer alguma coisa, não é? Pivotear, sim. Os pais começam a perguntar, olha, isto vai demorar muito tempo a sair de casa e tal. Não que os meus pais tivessem feito isso, mas sentes essa pressão e tens essa vontade. Eu acabei por... Eu venho de uma zona, venho do norte, de uma zona muito próxima da indústria da manufatura e da transformação, sou filho de empreendedor na área da metalomecânica e acabei por começar aí, e como não sabia nada, estudei para diplomata, como não sabes nada, vai tentar fazer coisas diferentes. E o vai tentar fazer coisas diferentes. Há 25 anos, as estratégias de inovação em Portugal não se chamavam estratégias de inovação. A mensagem era, precisamos de diversificar. Precisamos de diversificar. E como é que se diversifica? Vai ser através da inovação, de uma forma ou de outra. E, portanto, eu acabei por fazer um percurso muito aprender fazendo nas organizações, muito inspirado por algumas pessoas e, portanto, tem sido 25 anos disto. Há 11 anos atrás... senti que precisava de fazer uma mudança. Tive uma conversa com um colega, mais do que um colega, um mestre para mim, de Stanford, o Larry Leifer. O Larry Leifer foi orientador de doutoramento do David Kelly. Portanto, está na origem do design thinking. E o Larry Leifer dizia-me, o homem teve uma carreira muito próspera no mundo corporativo, e dizia-me, e eu perguntava-lhe, lá, mas porquê é que tu mudaste para a universidade? Porquê é que vieste para Stanford? Estás a ganhar menos. Porquê é que vieste para Stanford? E ele disse-me uma coisa que me marcou muito e que explica muito a razão pela qual eu estou do lado do ecossistema de conhecimento nestes últimos 11 anos. Ele dizia, nas empresas eu meço o meu impacto em anos. Nas universidades eu meço o meu impacto em décadas. Okay. Isso é o que me faz estar aqui. Ele continua a trabalhar com as empresas, mas eu trabalho também com as pessoas, eu estou na educação. Já eu estava a pensar no número de vidas impactadas, que é muito maior. Tens isso, também. E portanto eu descobri que posso também ser útil e que aparentemente terei algumas características que consideram relevantes, posso ser útil enquanto uma interface das universidades com as empresas. Muita da discussão que nós temos tido nos últimos anos em Portugal sobre a importância da inovação nas empresas e o
o caminho que o país está a fazer, acaba por bater no tema de como é que as empresas colaboram mais com as universidades, integram mais doutorados, todo esse tema. E é preciso fazer um trabalho de intermediação, quase, e aí vem o diplomata, um trabalho de negociação e de mediação, porque empresas e universidades falam e falaram durante muito tempo linguagens muito diferentes, com vocabulários diferentes, com interesses diferentes, com objetivos diferentes, com indicadores de avaliação de impacto diferentes. E muitas vezes isso foi um diálogo de surdos. Eu descobri, um bocadinho involuntariamente, que tinha alguma capacidade de intermediação, de conseguir descobrir o vocabulário de um lado e do outro e de estabelecer estas pontes. Portanto, quando me perguntam o que é que eu faço, eu sou um facilitador, eminentemente um facilitador entre o ecossistema de conhecimento, Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Eu estive no Politécnico de Porto, depois na Universidade de Porto, através da Porto Business School, e nos últimos 3 anos na nova SPE. E na prática o que eu continuo a fazer era o mesmo que eu fazia nas empresas, com as empresas, trabalhando com as pessoas, só que de um ponto de vista diferente, do ponto de vista da universidade, do ecossistema de conhecimento, procurando colocar ao serviço da sociedade aquilo que é o nosso conhecimento e as nossas pessoas, o nosso talento, mas por outro lado também compreender o que é que de fora é necessário, o que é que na nossa sociedade, na nossa economia, nas empresas é necessário que as universidades possam desenvolver, do ponto de vista das competências das nossas pessoas, do ponto de vista do conhecimento que é produzido e do ponto de vista desta relação de cocriação em cima desse conhecimento. Isso é o que eu acho mais interessante aqui do ecossistema de inovação, é essa forma de uma coisa alimentar a outra, não é? Porque tanto o mercado e as empresas alimentam o ecossistema e é retroalimentado. E as questões que são trabalhadas e até enraizadas nos próprios programas de formação dentro da nova SBE, não é? Como depois aquilo que sai de lá também contribui para alimentar as empresas. Por isso é que nós falamos muito mais de cocriação, falamos muito de colaboração e falamos de comunidade. Por isso é que escolhemos a designação ecossistema de inovação. Isso significa que todas as partes do ecossistema são no lançamento importantes. E para mim foi dos maiores eventos assim, com mais impacto, de sentir realmente uma comunidade vibrante. A ideia era essa. Nós não estamos na nossa torre de marfim a partilhar a nossa sapiência. Esse é um modelo clássico que as universidades têm combatido, julgo eu, e nós estamos em pé de igualdade. Nós somos um player deste ecossistema, como as empresas são, como as ONGs são, como as startups são, como os reguladores, as entidades públicas, o que quer que seja. Nós temos stakeholders adicionais, temos alunos, temos professores e investigadores e também temos empreendedores nas startups que temos. E, portanto, nós simplesmente, eu gosto de dizer isto, nós criamos o contexto e a circunstância para que colisões com significado possam acontecer. Boa. E isso às vezes tem que ser mais induzido, e tu crias um programa de comunidade, o nosso Innovation Circle, ou crias aceleradores, ou crias programas para fazer inovação aberta e colaborativa com alunos, mas esses são os mecanismos que nós usamos para estimular a colaboração. Nós não acreditamos que somos a única entidade com quem estas empresas devem colaborar ou podem colaborar. Nós até queremos que elas colaborem umas com as outras e que nós nos tornemos irrelevantes para elas. Mas enquanto escola pública, porque nós somos uma escola pública, nós temos uma missão e que está muito associada ao propósito da escola, a School for a Better Sustainable Future. E eu gosto de dizer for everyone. E portanto nós temos que desempenhar esse papel. E muitas vezes o nosso papel é só ser o espaço, o sítio onde elas se encontram. Ainda por cima temos um campus engraçado, com um contexto agradável, a escola é aberta. Portanto, nós somos uma plataforma, somos um ponto de encontro. É isso que nós procuramos fazer no ecossistema de inovação. Isto depois gera coisas mais operacionais, mais táticas, gera outputs de inovação, gera novos produtos, novos serviços, gera novas competências, mas é um modelo muito de inovação aberta e colaborativa, inspirado, ou que usa a cocriação como ferramenta principal e que alavanca a comunidade como o principal protagonista desse ecossistema. Não somos nós só somos os facilitadores. Deixa-me partilhar contigo agora um pensamento que estava a ter. Quando falas aqui em ecossistema, portanto, o ecossistema vive, como já falamos aqui, de vários players, e já falámos de alguns que vivem neste ecossistema. Vive da co-criação e da cooperação, e também da própria competição que existe entre os players, né? que é um incentivo à própria inovação. Este era um ponto que eu queria, que estava aqui a vir à minha cabeça na tua linha de pensamento, e a minha questão agora está muito relacionada com nós trabalhamos aqui numa empresa, bem conhecida no mercado, e não somos os únicos.
o único tipo de empresa de corporate, não é? Bem estabelecida. Como é que tu vês a integração deste tipo de empresas, a abertura para trabalharem efetivamente em cooperação e cocriação? Porque falar é fácil, mas o fazer é muito difícil, não é? E muitas vezes, esta é a minha sensibilidade de alguém que está aqui há pouco tempo, mas muitas vezes aquilo que eu acho é que existe aqui uma resistência por parte de quem está deste lado, porque aquilo que nos interessa aqui é o nosso, aquilo que vai alimentar o nosso PNL, né, a nossa conta de exploração, e aquilo que vai pagar os salários ao final do mês, não é? E bem. E por outro lado temos aqui um outro investimento que tem que ser feito. Eu vou à Nova e digo, olha, eu gostava de saber isto e isto, tenho um custo, né? Tenho um investimento, não é? Como é que tu vês esta abertura e como é que há esta integração? São elas que procuram? Tem que haver aqui uma maior sensibilização? Como é que isto pode funcionar? Porque é importante que isto funcione mesmo como um ecossistema que coopera, que constrói, que colabora e que compete entre si, não é? Em primeiro lugar, a motivação tem que ser a motivação certa. Nós queremos fazer inovação aberta e colaborativa, queremos colaborar. Porquê? É para criar valor. Se for só por fear of missing out, porque os outros estão a fazer, eu tenho que ir atrás. Ou se for por, como foi muito tempo, eu estou a trabalhar com as universidades, porque também é um bocadinho responsabilidade social, fazer isto. Essas são as motivações erradas. Eu tenho que ter uma necessidade, um problema que sei que consigo resolver melhor ali. Isso significa que eu devo ser muito claro a definir o battlefield. O que é que eu quero fazer ali? Pode não ser muita coisa. Esse battlefield até pode ser pequeno. Há um tema que eu preciso de saber. Vamos só, a título de exemplo, nem sequer acho que seja o melhor exemplo, mas é capaz de ser um exemplo que ajuda os nossos ouvintes a compreender melhor. Vamos imaginar toda esta paranoia com o AI. E eu de repente preciso de acelerar o meu conhecimento sobre a AI. Eu de repente tenho percebo que o AI, a inteligência artificial vai ter um impacto brutal em mim, nos meus produtos, na minha forma de trabalho, nos meus clientes, nos meus consumidores, e portanto eu quero ir lá para perceber o que é que está a acontecer em AI e como é que eu posso tirar partido disto. O caso real do FOMO, não é? Sim, mas é um caso real, mas é um caso real. Porque eu acho que o tema do AI não é só FOMO. Eu acho que o FOMO foi gerado porque de repente apareceu uma interface que massificou a compreensão que qualquer cidadão tem sobre o poder do AI. Compreensão e interação, não é? De repente chegou às mãos de toda a gente. Há uma interface, é uma coisa que de repente tu consegues perceber. É isto. Nós andamos há 20 anos a falar sobre isto. As pessoas usam inteligência artificial nas suas vidas e são condicionadas pela inteligência artificial há muito tempo. O Google Maps, há muito tempo. O Translate, o algoritmo do Instagram. Quer dizer, isto está aqui, mas de repente o fear of missing out foi gerado por uma interface. Mas a verdade é uma coisa nova. Mas a verdade é que o poder da tecnologia é de facto evidente. E ele vai ter de facto impactos. Eu não acho que o tema da AI seja só fear of missing out. Acho que vamos ter o hype cycle do costume, isto vai acalmar um bocadinho, mas estamos num contexto um bocadinho diferente. Mas pode não ser esse o tema. O tema pode ser como é que eu vou conseguir compreender o comportamento do consumidor quando de repente eles estão a deixar de querer o meu produto. E estão a deixar de querer o meu produto porque não se identificam com ele, porque vai contra os seus valores. Eu trabalho com a Sograp, com a indústria do vinho. Como é que nós estamos a perceber o comportamento que as novas gerações têm com o álcool? O meu filho de 19 anos já tem muita dificuldade em gostar ou querer álcool porque my body is a temple e eu sou todo do health and well-being, etc. Ainda no outro dia falava desta tendência emergente Não, ainda por cima do ponto de vista do comportamento do consumidor, as tendências são muito difusas e ténues, ainda ninguém percebe muito bem. Somos todos pela sustentabilidade, mas as cápsulas biodegradáveis da Delta Q vendem muito menos porque são mais caras. Somos todos da sustentabilidade, mas no nosso bolso não dá para tocar. Ou seja, como é que tu exploras isto? Muitas vezes basta definir um battlefield. Eu quero compreender o comportamento do consumidor, eu quero perceber o impacto. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou um pragmático. Muitos anos de business schools geram este defeito que é ser um pragmático. É o mínimo denominador comum. Qual é o mínimo denominador comum? Aquele onde nós estamos todos de acordo que podemos trabalhar em conjunto. Então vamos a esse. Mas isto pode gerar pouco impacto. Deixa começar por aqui. Eu tenho uma necessidade específica e essa necessidade é minha e é do meu concorrente. E não fará sentido eu ir endereçar essa necessidade juntamente com o meu concorrente para baixar custos, para acelerar conhecimento. Isto obviamente depois tens um tema cultural. Estamos ou não estamos preparados para isso na organização? E acho que há um tema que continua. Mas a cultura de colaboração constrói-se com use cases. Nem que seja o use case mais pequeno.
Nem que seja aquele mínimo denominador comum que é inofensivo. Se isto correr mal, se a concorrência chegar aqui primeiro do que eu, mesmo que a gente esteja juntos, não há problema. O battlefield é pequeno, é controlável. Espetacular. O que tu queres é criar um músculo da colaboração. E esse é um músculo que se exercita. E tu começas pequeno e a seguir vais a uma coisa. Nós vemos muitas colaborações a acontecer no ecossistema de inovação, porque as pessoas se encontram, estão juntas na fila do café, tomam um pequeno almoço de 2 em 2 meses juntos, e essas colaborações acontecem muitas vezes de forma muito improvável, com unusual suspects que de repente encontram ali um ponto de contacto e vão a medo. Claro que vão a medo, vão de pé atrás, eles vão sempre olhar uns para os outros, mas vão. E com os primeiros resultados, as primeiras experiências, vão compreendendo. Atenção, continua a existir espaço para o segredo, para aquilo que é nosso, para aquilo que nós queremos seguir. Okay? Tu tens é que definir uma coisa onde. É a faísca, outra coisa é o todo. Define o battlefield. Eu quero estar a fazer inovação aberta e colaborativa para estes temas. E nestes temas, porquê eu preciso de fazer a inovação aberta e colaborativa nestes temas? Provavelmente porque o know-how que eu tenho sobre estes temas é baixo. O que significa que estes temas têm um nível de risco e um nível de incerteza muito elevado para mim. E portanto eu vou lá para aprender para tirar resultados. Quando eu começar a aprender, eu vou começar a transferir essa aprendizagem para resultados. O grande indicador de inovação aberta e colaborativa é Return on Learning antes de Return on Investment. E este Return on Learning só se faz fazendo, experimentando, arriscando, mas arriscando de forma controlada. Eu tenho uma posição um bocadinho radical em relação à ideia do risco. E a inovação é arriscar. Não é. Mas nós Gostam temos de muito risco. aquele diagrama, não é? Que o risco, conforme é mais alto, menor deve ser o investimento. Eu costumo dizer, gostam de risco, vão ao casino. Não gostam de risco, inovam. Nós inovamos para gerir e mitigar risco. Exatamente. Nós inovamos para baixar o nível de incerteza e aumentarmos o nível de know-how que temos sobre um determinado tema, um assunto, uma tecnologia, um mercado, um produto, um serviço, o que quer que seja. Portanto, nós inovamos para não corrermos riscos. É demasiado arriscado não inovar. Não inovar é que é demasiado arriscado. Essa foi a frase que a Teresa trouxe aqui ao nosso podcast. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E é preciso desmistificar. Ainda há muito nos nossos boards uma percepção de que a inovação é um custo, que a inovação está associada a risco, que a inovação é supérflua, não é? É um nice to have. Portanto, há algum trabalho ainda a fazer para desmistificar o papel da inovação. Em primeiro lugar, nós, apesar de acharmos que somos a última bolacha do pacote, nós somos os melhores. A inovação nós somos muito arrogantes na inovação. E somos muito responsáveis por muito daquilo que é, às vezes, a dificuldade de compreensão sobre o papel de inovação numa organização. Começa, muitas vezes, por um mau trabalho que nós fazemos em inovação. Que é esta ideia de acreditarmos que devemos estar separados, vemos antes dos outros, estamos à frente dos outros. Nós somos... O papel da inovação, na minha opinião, numa empresa, é uma interface entre a estratégia e o negócio, quando o risco é demasiado elevado para que o negócio possa tomar conta. O negócio é que cria valor numa organização. Numa empresa, quem paga as contas, quem paga salários, quem distribui lucros, são as áreas de negócio. Produção, distribuição, vendas, marketing, sales, o que tu quiseres. A inovação não paga um salário. Mas a inovação pode ajudar a descobrir o que é que vai pagar salários no futuro, porque, muito provavelmente, para não dizer com toda a certeza, o que hoje paga salários aqui, na Cofidis, não vai ser o que vai pagar salários daqui a 10 meses. A 10 meses, desculpa, a 10 anos. 10 meses, se calhar, também não. E eu não estou a dizer que vocês vão deixar de ser uma empresa do setor financeiro. O modelo de negócio é que pode ser diferente. O tipo de produto que vocês vão desenvolver é que pode ser diferente. E tu precisas de explorar isto. E as áreas de negócio têm muita dificuldade em explorar isto. E é o tema, porque nós falamos aqui de um tema crítico, acho eu, que toca naquilo que é o coração da empresa, não é? Aquilo que está a dar dinheiro, que é uma empresa, como, por exemplo, vou dar o exemplo da Cofidis, como podia dar outra empresa qualquer, que no fundo tem aqui um produto que achou o seu product market fit há muito tempo, portanto aqui o financiamento... E vai sacar tudo o que puder disso. O financiamento continuará de certeza daqui a 5 anos, continuaremos nós aqui, mas como é que tu explicas que ao teu board, à tua empresa, que queres disromper com isto, não é? Como é que... Essa tem sido a frustração dos meus últimos 10 anos. E dessa frustração resultou o trabalho de investigação e de conceptualização que eu tenho feito, e que tem este pressuposto. Nós até podemos fazer tudo certo do lado da inovação.
Nós podemos ter a melhor estratégia de inovação mais sofisticada, com os modelos mais sofisticados, podemos ter as pessoas certas, podemos ter os recursos e até recursos abundantes. Eu já tive isto tudo. Eu já consegui ter em algumas das empresas com quem trabalho, já consegui ter isto tudo. E mesmo assim não consegui ter o impacto, e o impacto traduzido em bottom line, não é o impacto Miss Universo, vamos salvar o mundo, é o impacto em bottom line, a ajudar a pagar salários e a distribuir dividendos naquela organização, muito menos impacto do que eu gostaria. E comecei a refletir porque é que isso estava a acontecer. Não é? Tu pensas, crítico é a cultura de inovação, crítico é a estratégia de inovação, crítico são os recursos, e de repente fizeste check em tudo e continua a não acontecer. Das duas uma, ou eu sou incompetente, ou há aqui alguma coisa que me escapa. A parte da incompetência era uma probabilidade elevada, mas eu fui explorar a outra. E comecei a observar as pequenas coisas que na organização impedem que a inovação aconteça mesmo que tu tenhas a melhor estratégia de inovação. O tema da inovação é transversal à organização e tem que estar no ADN da organização. Enraizado, não é? E, portanto, eu deixei de falar em estratégia de inovação e passei a falar em metabolismo da inovação. Tu tens um metabolismo, tu tens um ritmo metabólico na empresa. Só tens um metabolismo se tiveres a estratégia de criar esse metabolismo. Não necessariamente. Tu tens que... É uma espécie de CRISPR, estás a ver? É ir editar o ADN da organização em, na minha opinião, 5 dimensões críticas. E que se não acontecerem, e isto decorre da minha experiência todos os dias nas empresas, se tu não conseguires ir lá a esses 5 vetores, tu podes fazer tudo certo na inovação e não vai acontecer. Primeiro, tem a ver com a alma. Eu sei que a alma não é um conceito químico do metabolismo ou biológico do metabolismo, mas a alma. E a alma tem a ver com propósito. E isto tem muita razão de ser. Falávamos há bocado da Philip Morris. A primeira coisa que a Philip Morris decidiu há 25 anos atrás para fazer o shift foi mudar o seu propósito. Mas não foi só o blá 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 do propósito do costume. Foi dizer, a partir de agora, nós existimos for a smoke-free world. Que é a antítese da razão de ser da empresa. A razão de ser da empresa era vender tabaco. E agora a razão de ser da empresa, nós existimos para um mundo sem fumo. E o que quer que façamos vai ter que ir atrás deste propósito. E andam há 25 anos nisto. O IQOS é bastante... Não quero fazer publicidade, nem quero que fumem. Eu não fumo, não... o IQOS faz menos mal à saúde do que o tabaco tradicional. Ainda faz mal à saúde. Mas por causa do IQOS, o Philip Morris hoje é talvez o maior especialista do mundo em inalação. E a inalação é crítico para curar doenças respiratórias. A probabilidade de termos a Philip Morris a curar muitas doenças respiratórias é elevada. E qual será a suprema ironia se for a Philip Morris a curar o cancro, a encontrar a cura para o cancro do pulmão? Que incrível. Este é um movimento, portanto, alma. Segundo, visão. Não é a visão que a gente tem, visão, missão, valores. Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de liderança e de estratégia. Estratégia é porque aponta a North Star, digamos assim, para a organização. E a liderança, porque é sobre isso que as pessoas se movem. Sim. As pessoas querem estar na Cofidis pelo propósito da Cofidis e porque querem servir um líder. Pode ser o seu team manager, pode ser o CEO, líderes. Esses líderes têm que compreender que, e a estratégia tem que apontar esses caminhos, o tal vision over visibility. Nós sabemos que somos muito bons a fazer o que fazemos hoje e temos que continuar a investir nisso, mas se só fizermos isso, nós corremos o risco muito elevado de não termos negócio sustentável e competitivo no futuro. O exemplo, por exemplo, da Microsoft. Eu não sou um grande fã sequer da Microsoft, mas a história de inovação, eu sei que estou a usar aqui alguns clichês, mas daqui a bocado trago exemplos de empresas reais adoro... da nossa vida. Sim. Mas a Microsoft fez um shift de 180 graus no seu modelo de negócio nos últimos 20 anos, sem que nós nos tivéssemos apercebido. O que pagava contas há 20 anos da Microsoft e fazia da Microsoft uma das 10 empresas mais valiosas do mundo era vender software no modelo B2B2C. Windows, Office, essas coisas todas. Fast forward, o que paga salários hoje chama-se Azure. É B2B, é Software Enterprise, as a Service. Isto não tem nada a ver, é uma empresa diferente. A única semelhança é que se chama-se Windows, Excel, mas isto é uma empresa diferente. E o que é que aconteceu aqui? Um líder diferente, e que não foi o fundador, foi uma pessoa que veio de baixo da empresa, que cresceu na empresa,
O Satya Nadella. O Satya Nadella, e o que ele diz não foi só isso, foi a cultura, mas eu já lá vou ao tema da cultura. Como que era o pensamento dele? Do learn and learn, sim. Relearn. Ele tem aquilo no livro, no Hit Refresh, ele fala muito de empatia, do tema da empatia como um tema crítico na organização. Mas tu tiveste um líder que apontou um caminho, que foi visionário, que disse nós temos que ir aqui, mas disse dentro da organização, ele até nem aparecia muito. Ele não fez muito teatro, ele não teve muito no social media, ele não foi um líder flamboyant que aparece, não, foi um líder discreto, sereno, e a história da Microsoft não é isenta de erros. Windows Phone, compraram a Nokia, Xbox, que é uma boa sandbox tecnológica, mas não tem grande... Ou seja, eles cometeram muitos erros, mas fizeram esta mudança silenciosa, disciplinada, sistemática, reiterada, paciência, todos os dias. Errei. Como é que de repente a Microsoft está outra vez nas bocas do mundo por causa do ChatGPT? Isto já foi há 10 anos, não foi agora que eles se lembraram. Ou seja, como é que a Microsoft, em pleno Covid, de repente tinha um produto mal amanhado que nos salvou a todos? Nós achávamos que era a versão glorificada do Skype e de repente eles aceleraram, não é? É uma empresa que tem essa capacidade, e isto tem muito a ver com estratégia e liderança. A Delta também é um bom exemplo. A Delta é um ótimo exemplo. A Delta é um ótimo exemplo de liderança visionária, mas depois a Delta é um ótimo exemplo de estrutura e processos para a inovação. E a compreensão de que a estrutura e os processos não é só criar uma ótima equipa de inovação. Se vocês perceberem de onde é que vem a inovação da Delta, ela vem eminentemente de dentro. O in-house innovation da Delta é poderosíssimo. E isso só se faz mobilizando as nossas pessoas. Quem é que é a equipa de inovação da Delta? São todas as pessoas da Delta. A equipa de inovação da Cláudia é o trigger, é um enabler, é alguém que faz a gestão dos processos, mas depois quem está a fazê-los são as pessoas da organização. E para isso tu precisas de processos claros. Por exemplo, quando tu queres trazer uma pessoa da área das vendas para trabalhar durante 3 meses num processo de inovação, e tu dizes, olha, agora durante 3 meses vais dedicar 10% do teu tempo a este projeto, nesta equipa, nós vamos estudar as metodologias, tudo espetacular. E essa pessoa que vem das vendas diz, olha, só uma pergunta. Na minha avaliação de desempenho, eu tenho um objetivo, que é aumentar 7% nas minhas vendas, e o meu bónus está indexado a isso. Vocês estão-me a dizer que eu vou tirar 10% do meu tempo para os objetivos que vocês me definiram, que determinam o meu bónus, vou tirar 10% do meu tempo para ir fazer outra coisa? Desculpem, mas não. E de repente, o que é que tu tens que fazer? Sentar-te com a equipa de RH a dizer, equipa de RH, vocês estão a ser o processo de avaliação de desempenho está a ser um innovation killer, portanto a equipa de RH trabalha em inovação. E depois no ano seguinte já dizes 5% dos objetivos das nossas lideranças vão estar associadas ao indicador participaram num projeto de inovação. Ok? Tu já tens a avaliação de desempenho, que é um processo de RH, não é de inovação, a estimular a inovação, a ser um enabler da inovação e não um innovation killer. Portanto, estrutura e processos. As tais células. Não é? As tais células, sim, mas tu mobilizas as pessoas e são os processos da organização. O procurement tipicamente é um innovation killer. Se nós formos lá melhorar o procurement, vamos fazer um enablement da inovação. E estou a falar dos processos mais boring, não é? Mais aborrecidos. As estruturas também. Nós desenhamos estruturas organizacionais para command and control, que geram níveis de aprovação e depois queres comprar um rolo de papel higiênico que demora 3 meses para ter as aprovações todas, não é? Portanto, nós precisamos de estruturas mais ágeis, mais flexíveis. As organizações têm que evoluir nesse sentido para terem mais agilidade de resposta às circunstâncias. Quarto vetor, as nossas pessoas. Emotion, a emoção da nossa organização. Isso é cultura e são as nossas pessoas. Como é que estamos a recrutar as pessoas? Nós queremos que agora o pessoal seja mais proativo e mais orientado à solução e menos orientado ao problema. E como é que recrutamos? Como é que recrutamos um contabilista? Da mesma forma como sempre recrutamos. Se calhar precisamos de recrutar contabilistas mais orientados à solução. Por acaso os contabilistas são muito orientados à solução e até são altamente criativos. Estás a ver? Isto vai, mais uma vez, à política de RH ou à forma como tu recompensas a proatividade. Não é recompensar o falhanço. Mais um daqueles clichês que eu odeio. Fail fast, fail often. Desculpem, não. Eu faço tudo o que estiver ao meu alcance para não falhar. E eu não quero falhar. Eu aceito que inevitavelmente falhanço vai fazer parte da minha vida e portanto eu quero é aprender rápido. E depois vamos celebrar o falhanço. Também já falámos sobre isso. Que vamos celebrar o falhanço. Muito mais na aprendizagem do que no propriamente. Isto é return on learning. Vamos celebrar o falhanço. Podem celebrar. Comigo não. Se eu falhar, deem-me 2 semanas sem falar comigo. Eu estou amoado. Eu estou com azia. Eu estou possesso.
Mas, sim, a transferibilidade dessa aprendizagem é importante. Porque não também é. sofro disso. Não é? Não, mas é verdade. mas de repente tu tens estas coisas e agora toca toda a gente uma campainha porque falhamos. Não toca. Não toca. Falhaste? Faz um memo sobre as razões pelas quais falhaste e partilha connosco para nós. E partilhas anonimizado para não ficares com nenhum estigma. Mas nós queremos saber isto. Mas sim, é importante saber. Learning, não é? Para trabalhar, para acertar a primeira e acertar repara, bem, não é? se tu fizeres isto, a ambição, que é o quinto vetor do metabolismo, acontece. E a ambição é a inovação. Se tu só tens ambição, mas não tens a alma, a visão, a inteligência e a emoção alinhados, não vai acontecer. Portanto, isto é um tema, às vezes dizem-me, Rui, mas tu já não estás a falar de inovação, estás a falar de transformação, gestão da mudança. Pá, chamem-lhe o que quiserem. Nós, se não editarmos o ADN das nossas organizações desta forma, e repara, este tema do metabolismo da inovação não significa que nós queiramos a todo momento estar on top destes 5 vetores. Há momentos, eu uso o metabolismo da inovação como uma bússola. Há momentos em que tens de te orientar mais para um sítio e mais para o outro. Vou-vos dar um exemplo da minha organização, da Nova SPE. A Nova SPE tem ciclos de crescimento absolutamente exponencial nos últimos 10 anos. É a loucura total. Número de alunos, número de professores, o campus, epá, é absolutamente extraordinário. Alma, um propósito muito claro, tivemos líderes visionários, tivemos uma ambição absolutamente extraordinária. Mas muito feita à custa das nossas pessoas, de processos ainda que não acompanharam este crescimento, ainda temos muitas debilidades nos nossos processos e, portanto, de repente, o pessoal começou a ficar um bocadinho saturado. Com um bocadinho de ansiedade, com burnouts. Porquê? Porque este crescimento foi feito à custa de uma taxa de esforço muito elevada, estão a ver? Então agora vem o nosso Dean e diz, o novo Dean, e diz, meus amigos, vamos consolidar aqui um bocadinho. Estão a ver o nível de ambição? Vamos mantê-lo aqui, não vamos querer agora crescer muito mais, mas vamos agora olhar um bocadinho para dentro e vamos trabalhar a nossa transformação digital, o nosso work-life balance. Então, tens um ciclo onde o teu líder te está a dizer, ok, vamos baixar um bocadinho o nível de ambição, mas vamos aumentar o nível de inteligência e o nível de emoção da nossa organização, porque temos que prestar atenção a isto. Isto é o ritmo metabólico a calibrar-se em função dos ciclos normais. Nós crescemos e crescemos à custa de uma taxa de esforço muito elevada. Nós temos que agora temos que ser mais equilibrados, mais felizes a fazermos isto e a endereçarmos isto. Então temos que olhar para dentro. Então o foco do nosso DIN neste momento é muito inteligência e emoção, ou seja, como é que nós empoderamos as nossas pessoas, criamos novas ferramentas, melhores ferramentas, consolidamos aqui um pouco para não continuarmos a crescer às vezes a 3 dígitos sem termos a estrutura perfeitamente a acompanhar esse crescimento. Estás a ver? É a bússola. Também isso é muito life-centric innovation, né? Que há pouco falávamos desta evolução natural do focus, que no design thinking temos a metodologia muito human-centered e depois abrimos aqui este espectro de olhar para a vida, para o planeta, e também na gênese do vosso próprio ecossistema vocês aplicam esta metodologia para se continuarem a recalibrar e a ajustar. Sabes que, sim, absolutamente, sabes que o tema do life-centric já nem é metodologia, é mesmo propósito. A ideia, better Sustainable Future for Everyone, e muito. Nós estamos a criar agora um instituto para o tema da sustentabilidade. Temos um track record espetacular no nosso Leadership for Impact, que na área social, o trabalho que temos feito na área de inovação e do empreendedorismo social, muito relevante. Temos uma cátedra em inovação social, conquistamos agora uma cátedra para inequalities. Portanto, nós acreditamos que enquanto Business School também temos este dever de trabalharmos estes temas e trabalhamos-los. Uma coisa que eu adoro na Nova SPE é que, apesar de toda a liberdade académica e científica, nós temos gente que pensa de forma muito diferente ali dentro. Muito diferente. Apesar de toda essa liberdade académica e científica, a escola não tem medo de ter crenças, de acreditar em coisas, de acreditar que o seu papel deve ser um determinado papel. E, portanto, esta ideia de, no caso do ecossistema da inovação, traduzida em Life-Centric Innovation, nós depois demos-lhe ali um nome diferente, que foi o nome do nosso handbook. Nós gostamos muito de inventar palavras. E achávamos que entrepreneurship é a palavra que descreve a criação de um novo negócio, de entrepreneurship é a palavra que descreve a criação de uma nova venture, de uma nova iniciativa, de um novo negócio dentro de uma organização. Mas como é que se descreve a capacidade que nós temos de criar
coisas que desafiam completamente o status quo e que endereçam os grandes desafios societais e ambientais que nós, enquanto humanidade, temos. Então lembramos-nos que isto era visionarship, a capacidade de fazermos visionary innovation. Visionary innovation é um conceito do Verganti, que nós pedimos emprestado, mas que tem muito a ver com esta ideia de nós vamos colocar todas as formas de vida no centro do processo, os seres humanos, mas também a natureza, a comunidade como um todo, e vamos nos focar nesta ideia de sermos visionários, conseguirmos desafiar o status quo, porque nós precisamos de melhores soluções. Estiveste na apresentação do ecossistema e eu disse exatamente isto. Os desafios que nós temos são de uma magnitude tal que precisam de inovação at speed and scale. Nós precisamos de velocidade e de escala. E para isso temos que ser visionários. Não podemos ser só... No ecossistema de inovação da Nova SPE, nós somos os piores do mundo a fazer inovação incremental. Querem fazer inovação incremental? Não venham fazer isso connosco. Nós seremos os piores do mundo. Agora, a imaginar coisas novas, a conceber novos modelos, a sermos visionários com os nossos alunos. Os nossos alunos são os consumidores do futuro, os trabalhadores do futuro, os C-levels do futuro. Eles estão ali. Que inovação incremental também já há várias empresas também e várias bolhas e nós, ainda por cima, nós não queremos concorrer com nenhuma. É que nós somos uma nódoa. Esqueçam. Alguém ali consegue imaginar o que vai gerar eficiência numa empresa em 3 meses? Quer dizer, não é o nosso tema. O nosso tema é imaginarmos as disrupções e imaginarmos as consequências previsíveis e não previsíveis dessas disrupções e compreendermos como é que nós podemos criar inovação visionária que desafie o status quo e encontre novos modelos de negócio para as coisas que vão resolver os grandes desafios sociais e ambientais que temos enquanto humanidade. Pegando só nesse mote, ainda há pouco tinha uma conversa ao almoço que era a questão da inovação e a criação de valor. E acho que não há dúvida, quando falamos que inovação, só é inovação quando cria valor. O que pode haver alguma falta de clareza é que nós, quando estamos a fazer inovação mais disruptiva, mais Horizonte 2 ou 3, nós também estamos a criar valor, não é para o presente. Exatamente. A questão é que como é que tu consegues justificar este investimento quando estamos muito focados nestes primeiros horizontes e como é que tu consegues dar esses pequenos saltos que te levam a pensar um pouco mais à frente, que por sua vez são essenciais para manter a sustentabilidade do negócio de qualquer empresa. Isso é o que andamos a continuar a descobrir. Eu tenho 2 indicadores dos quais a minha equipa diz que eu serei até obsessivo em relação a eles, que é time to bottom line e burn rate associado ao time to bottom line, ou seja, quanto tempo demora uma coisa que está em horizonte 3 a chegar ao horizonte 1 e o quanto é que isso me vai custar. E o meu objetivo é reduzir o tempo, reduzir custo. Agora, o que tenho que dizer é que para isso acontecer nós temos que ter portfólio. Certo. Tu vais ter 20 para acontecer uma, tens de ter funil, ok? E tens que convencer a organização a medir o impacto dessas iniciativas de forma diferente. Quando estás a fazer inovação incremental, ou então até quando estás a gerir projetos numa organização, o que tu estás a dizer é, este projeto dura X tempo, precisa de X investimento e tem que dar este retorno. E tu vais e ele tem que acontecer. Na inovação, tu tens que pensar de forma diferente. Destes 10 projetos, eu só preciso que um dê retorno. Eu tenho que aceitar que 9 podem não dar retorno. O retorno, return on investment, não é? E portanto, tu tens que ter portfólio. Tu, para conseguires uma coisa, vais ter que ter 20 bolas no ar, provavelmente. E tens que medir o resultado do portfólio e não iniciativa a iniciativa. As pessoas começam a desesperar porque a iniciativa A, que até era promissora, não deu em nada. A B também não deu em nada. A C já ninguém tem paciência. É preciso uma forma diferente de medir este impacto. E isso é preciso convencer, lá está, Vision, os líderes, que o que nós queremos medir é o impacto do cohort, da quantidade de coisas, das bolas todas que estão no ar, nós precisamos que uma dê resultado. E para termos uma, nós precisamos ter várias, porque o funil de inovação é isso mesmo. 90% do que nós fazemos falha. É uma mudança de mindset, é uma mudança também do lado da inovação. Porque nós, inovadores, somos muito maus a prestar contas. O Innovation Accountability é fraco. Nós continuamos a rejeitar KPIs e OKRs e queremos coisas um bocadinho mais qualitativas e mais vagas. Nós temos que pôr números no Return on Learning. Nós temos que pôr números no Return on Learning. Nós temos que ser capazes de chegar às nossas lideranças, às FIAs. Eu costumo dar sempre este exemplo. Nós temos que chegar ao CFO e ser capazes de mostrar os números. E não podemos fugir deles como do diabo da cruz. Porque fugimos. Nós odiamos. Não somos bons. Portanto, um tema que precisa muito de trabalho
na nossa prática é o tema do Innovation Accounting. Tu tens o Dan Toma a fazer isso, não é perfeito. O Tendai Viki teve toda uma série de KPIs e de OKRs e não é perfeito. Está longe de ser perfeito, mas nós temos que encontrar as métricas para poder dialogar com o resto da organização, porque a organização fala o vocabulário do Excel. Certo. Nós só precisamos de lhes dizer: a nossa folha de Excel mede coisas diferentes, mas é uma folha de Excel. Isto é o meu lado de business school a funcionar. Certo. Eu costumo dizer que as business schools estragaram-me, mas tornaram-me um pragmático. O que é que nós precisamos para ganhar a discussão com o CFO? É falar a linguagem dele. Se esperarmos que ele vai compreender o que é um MVP e o que é o... Não vai acontecer. Totalmente. Vai acontecer. Há uma frase muito bonita que veio agora à cabeça que é In God we trust, all others bring data. Traz-nos um bocadinho esse significado de trazer dados para cima da mesa, porque sem dados, opiniões valem pouco. Mas nós até somos contraditórios, desculpa, é muito rápido. Nós somos contraditórios, nós não avançamos num projeto de inovação sem factos. Mas depois queremos que os nossos líderes decidam sem factos. Sim. Confiem em nós. O pior sítio onde nós podemos estar é pedir ao nosso líder: olha, confie, vai correr tudo bem. É? Confie, vai correr tudo bem. E ele diz-me: isso não é demasiado arriscado? E nós vamos dizer: pois, se calhar é. Se calhar é. Rui, olha, para terminar, de uma forma muito curta, que frase ou que mensagem gostavas de passar aos líderes que estão a ouvir este podcast ou ouvir este podcast, para desafiarem sintetizando, não é? Porque já passou várias mensagens. De uma forma muito simples, para se desafiar o status quo. Agora deixas-me aqui com mixed feelings, porque apetecia-me dizer uma coisa que é de muito curto prazo, mas podes por outro lado não desafio, mas já. a de muito curto prazo. É muito perigoso continuarmos a ter como primeira reação à incerteza económica cortar no budget de inovação. E nós estamos a ver isso. Há um inverno nos budgets de inovação em Portugal este ano, que aconteceu na Europa no ano passado e que chegou agora aqui. Ou seja, os nossos líderes estão com receio da economia. O que está a acontecer na Alemanha, etc. O pessoal está um bocadinho de pé atrás. E como está de pé atrás, tipicamente há a lógica de cortes. Nos casos, cortes transversais, toda a gente tem que cortar 10%, que eu acho pouco inteligente, mas acontece. Mas até percebo, toda a gente é solidária. Acho pouco inteligente, mas até percebo. Ou então, vamos cortar onde é supérfluo. E quem é que vem primeiro? A inovação. E o que nós estamos a dizer... Eu não sei se as nossas lideranças têm esta percepção. Quando cortamos no budget deste ano, nós não estamos a condicionar as operações deste ano de inovação. Nós não estamos a baixar a quantidade de coisas ou o valor que nós podemos acrescentar na organização este ano. Estamos a baixar, estamos a condicionar, eu diria, estamos a comprometer a 5, 6, 7 anos. Porque é o tempo que nós geralmente demoramos, não é? Mais ou menos, quer dizer. Ou seja, cortar no budget da inovação como forma imediata de apertar o cinto tem um impacto baixo, porque geralmente os budgets de inovação não são assim maravilhosos em Portugal. O impacto é baixo no curto prazo, ou seja, o saving que eu preciso mas o impacto pode ser muito alto, é reduzido, só que o impacto a longo prazo é impossível de recuperar. É impossível de recuperar. Imagina uma organização que durante um ano não lança uma única iniciativa de inovação. Não vai ser no ano seguinte que vai fazer o catch-up. Isto vai gerar um momento mais à frente em que os nossos resultados de inovação, a quantidade de novos produtos, novas features, depois mais incremental ou mais disruptivo. Portanto, o corte imediato no budget de inovação enquanto ferramenta de austeridade para reagir mostra-me que ainda não há de facto uma percepção clara da importância da inovação. Eu comparo muitas vezes o que tem que acontecer na inovação com o que aconteceu nas últimas décadas com o marketing. O marketing era uma coisa dentro das vendas, era uma coisa comercial e que se foi autonomizando, foi mostrando a sua importância, e hoje as empresas todas têm CMO, não é? A inovação precisa de fazer isso, precisa de fazer esse trabalho, mostrando quão importante é enquanto ferramenta de gestão, como mais uma ferramenta de gestão, e sobretudo a importância que ela tem naquilo que vai pagar salários daqui a 5 anos. Quando cortamos budget hoje, nós podemos estar a correr riscos de pagar salários daqui a 5 anos. Eu estou a ser um bocadinho
catastrofista, para pôr um bocadinho de Nada- drama na coisa, nada- mas a nada lógica é otimista. essa. E portanto, Sim. eu percebo a lógica de cortes, toda a gente, mas Mas não concordo. eu diria, eu diria que nós não vivemos isolados. Se a organização está a apertar o cinto, a inovação também aperta, não é esse o tema, mas como primeira resposta imediata, cortar onde é supérfluo, então vamos à inovação, mostra-me que há muitos líderes que ainda consideram a inovação como um nice to have. E se consideram a inovação como um nice to have, são líderes que estão muito focados no current legacy, mas estão muito pouco focados no next legacy e, portanto, podem não estar a fazer o melhor serviço às suas organizações do que imaginam. Parece-me um bom remate de awareness às várias lideranças. Não quero ser arrogante nem pretencioso. É um alerta. É Eu escrevi dar sobre isso. consciência. É um alerta. Rui, tu vais lançar um livro em dezembro, correto? Espero que sim. Espero que seja no final do ano. É precisamente sobre estes temas, sobre o metabolismo da inovação e eu chamo-lhe Next Legacy. Tem muito a ver com isto. O papel da inovação é construir o próximo legado. O conceito de próximo legado é uma espécie de anacronismo ou de paradoxo, não é? Porque o legado é uma coisa de sim. trás e nós estamos a dizer, não, nós temos, É o que nós temos que construir. esse é o provocar. papel que a inovação pode ter, é construir o próximo legado. O que nós queremos é longevidade. Histórias de... é longevidade, é durar muitos anos. E durar muitos anos enquanto uma empresa que cria valor, que é competitiva, que é boa a pagar salários, é boa a distribuir dividendos. Mas o Next Legacy é diferente do Current Legacy. E acharmos que o Legacy atual... Eu tenho uma frase que depois o pessoal lá na Nova fez uns autocolantes com ela, que é assim: Disruption eats legacy for breakfast. Posso terminar assim. Parece-me bem. Já sabem, ouçam-nos ao pequeno almoço, ao lanche ou ao jantar. Partilhem. Partilhem, subscrevam, sigam e deem o vosso feedback, porque o feedback também é o pequeno almoço dos campeões. E já que estamos na temática de pequeno almoço, por aqui ficamos. E muito obrigada, Obrigado, Rui. eu. Obrigado. Gostei imenso desta conversa. Espero que tenham gostado também de ouvir. E até à próxima. Até à próxima.